Bom dia, meus amigos. Cá estamos mais uma vez, prontos para... Cá eu estou mais uma vez pronto para ensinar-vos a palavra de Deus. Graças a Deus, muito obrigado para aqueles que estão aqui a ouvir ao vivo e também aqueles que depois vão ouvir este ensino através de gravação. Eu, como vocês sabem, estou agora a ensinar a palavra de Deus semanalmente aos domingos de manhã e estou a ensinar a palavra de Deus ao povo português que está espalhado pelo mundo inteiro. E então, eu quero começar hoje a ensinar sobre oração. Se nós formos a ler no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo lá fala sobre o facto que existem diferentes tipos de oração ou diferentes divisões de oração. E, aliás, são 7 tipos diferentes ou 7 diferentes tipos de oração. E eu vou vos ensinar em relação disso, mas por hoje quero vos ensinar sobre orar em nome de Jesus. E então eu vou vos ensinar sobre oração, e isto vai ser ensinos que... Pronto, isto vai ser uma série de ensinos, e o que eu quero é que o crente em Cristo Jesus, que ele ou ela tenha entendimento sobre a oração ou orar a Deus. E então, esta manhã eu quero vos falar sobre oração em nome de Jesus, e eu quero ensinar isto porquê? Porque, meus amigos, muitos crentes nas igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, eles andam a orar orações do Antigo Testamento. E quando eu digo orar orações do Antigo Testamento, o que eu estou a dizer é que, através do púlpito, muitos pregadores eles têm-nos dado explicações, ou têm-nos, eles têm-nos perguntado ou dado-nos a mensagem do facto que nós temos que orar, e como crentes a oração é muito importante, mas têm-nos dado mais... eles têm posto mais coisas em cima do facto que nós temos que orar orações que estão ainda no Antigo Testamento, ou que fazem parte do Antigo Testamento. E por causa disso, temos visto do facto que há muitos crentes que eles não têm visto o poder de Deus através da oração, e não é porque Deus não quer que as suas orações se comecem a realizar. É o facto que nós muitas vezes não sabemos orar, ou a igreja não sabe orar, ou não ora em acordo com a palavra de Deus. E então eu hoje quero começar a ensinar-vos sobre o facto que nós temos o nome de Jesus para usar como o nosso poder, temos aquele nome, o nome de Jesus tem o poder e a autoridade completa, e nós como crentes podemos usar o nome de Jesus. Nós usamos o nome de Jesus número 1 em oração. Nós também usamos o nome de Jesus quando estamos a expulsar demónios, e quando nós vimos contra os demónios, o diabo e todos os seus coortes. Nós usamos o nome de Jesus quando vimos contra toda a força todos os demónios e a força das trevas. E também temos acesso, ou temos a autoridade de usar o nome de Jesus quando nós ministramos aos doentes e aqueles que estão mesmo aflitos. E então nós temos a autoridade de usar o nome de Jesus, porque o nome dele tem todo o poder e toda a autoridade. Só que
eu hoje, como vou-vos ensinar sobre orar em nome de Jesus, nós temos que saber que nós temos a autoridade de usar o nome de Jesus em oração. E então o texto 2 é João capítulo 16. João capítulo 16, Jesus aqui começa a falar sobre a oração. E uma coisa é certa, meus amigos. Eu acabei de vos falar sobre muitos crentes orar orações do Antigo Testamento. Isto quer dizer o quê? Quando nós formos a ler o livro de Mateus, Mateus 5, 17, tomai nota, Mateus 5, 17, lá Jesus diz-nos que ele não veio para revogar a lei e os profetas. Tomai nota, ele disse assim, eu não vim para revogar a lei dos... eu não vim para revogar a lei e os profetas, mas vim sim para cumprir a lei e os profetas. Ora, isso quer dizer o quê? Quando nós falamos sobre a lei e os profetas, meus amigos, há uma coisa, na língua hebraica, a palavra lei é a mesma palavra que nós usamos para a palavra mandamentos. Quando nós falamos sobre os mandamentos ou a lei, no texto hebraico ou na língua hebraica, a palavra Torah, T-O-R-A-H, a palavra Torah é a mesma palavra que nós usamos quando falamos sobre, ou quando nós estamos a referir à lei e aos mandamentos. A lei e os mandamentos têm a mesma palavra hebraica que é a palavra Torah. E essa palavra Torah, quando é traduzida para o português, quer dizer as instruções. As instruções, a lei ou os mandamentos. Aliás, quando Moisés subiu à montanha de Deus, ele recebeu a lei, recebeu os mandamentos, ele recebeu as instruções. Ora, quando nós falamos sobre a Torah é os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. E Moisés foi o autor dos primeiros 5 livros do Antigo Testamento. E quando nós falamos sobre os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, estamos a falar sobre a lei. Os primeiros 5 livros do Antigo Testamento é a lei ou os mandamentos, está a referir à lei, aos mandamentos, está a referir à Torá. E depois temos o Tanakh. Ora, o Antigo Testamento é dividido em 2 partes. Temos a Torá, que é a lei, os mandamentos ou as instruções, e depois temos a Tanakh. A Tanakh é T-A-N-A-K-H. T-A-N-A-K-H. Ora, a Tanakh é o resto do Antigo Testamento. Então nós temos a lei e temos o resto do Antigo Testamento que está a referir a quê? Aos profetas. Então temos a lei e temos os profetas, que é a Torá e a Tanakh, que é o Antigo Testamento inteiro. E Jesus disse que ele não veio para revogar a lei e os profetas, ele não veio para revogar a Torá e a Tanakh, ele veio para cumprir ou para terminar a lei e os profetas, a Torá e a Tanakh. É por isso que na cruz, o que é que ele diz? Ele, antes de morrer na cruz, antes de dar o seu espírito, o que é que ele disse? Está o quê? Há traduções que dizem está cumprido ou completo, mas na língua grega está escrito assim: está terminado. Terminado é por causa disso que em Romanos 10, 4, a Bíblia diz que Cristo é a terminação da lei e dos profetas. Como quem diz, ele veio para cumprir a lei e os profetas, ele veio para cumprir o Antigo Testamento, e ele na cruz, quando ele disse está terminado, ou está cumprido, o que tinha sido cumprido era quê? Era a lei, era o Antigo Testamento. Ele veio para cumprir o Antigo Testamento, que só foi cumprido na cruz. Quando ele na cruz disse, está terminado. E então,
Isso quer dizer o quê, meus amigos? Isso quer dizer que Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio para cumprir ou terminar o Antigo Testamento. E é por isso que Mateus, Marcos, Lucas e João, embora foram postos debaixo do Novo Testamento, ainda estão debaixo do Antigo. Ainda estão debaixo do Antigo Testamento porque fala sobre Jesus, a primeira vinda dele, quando ele veio a este mundo, e fala sobre o seu ministério público, que ele veio para quê? Cumprir o Antigo Testamento. Ele veio para cumprir a Torá e a Tanakh, a lei e os profetas, que ele cumpriu, e vê-se ele a cumprir isso no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João. E embora são postos no Novo Testamento, ainda fazem parte do Antigo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ora, quando é que a era da igreja começa? Começa em João 20, 22. Eu ensinei isto no último ensino. Em João 20, 22, quando Jesus respira o Espírito Santo sobre os discípulos, o Espírito Santo entra dentro dos discípulos, do espírito dos discípulos. Quando ele se mostrou a eles, mostrou as mãos dele e o lado deles, ele respira o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo entra dentro do espírito deles e o espírito deles foi renovado, recriado e regenerado. E foi aí que eles aceitaram Jesus como Rei e Salvador, e depois no livro de Atos, capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, onde eles receberam o preenchimento do Espírito Santo, e a evidência física foi o quê? Falar em línguas. E eles também, quando receberam o preenchimento do Espírito, receberam foi o poder, a virtude. Foi isso que Jesus disse em Atos 1:8, que eles iam receber quando foram preenchidos com o Espírito Santo. Ora, a coisa é isto. Ele, em Mateus 5:17, disse que ele veio não para revogar a lei, mas para cumprir. E então a lei só é cumprida quando ele está na cruz. Quando ele diz, está terminado. É por isso que nós não estamos debaixo da lei. O crente em Cristo Jesus não está debaixo da lei. Também nós não estamos acima da lei. Nós somos um com a lei. Porque o Espírito de Deus que deu as instruções, ou a lei, ou os mandamentos a Moisés, está dentro de nós. Nós somos um com a lei. Ora, a coisa é isto. Quando nós falamos sobre orações do Antigo Testamento, meus amigos, estamos a falar sobre Mateus, capítulo 6. Em Mateus, capítulo 6, há lá uma oração que a igreja ora muita vez. Muitos crentes gostam de orar pelo mundo inteiro, e eu não estou a dizer, há uma coisa, eu não digo que isto é pecado, orar esta oração. Ou, há aqueles que chamam isto oração. Eu não digo que é pecado quando se ora esta amostra de oração, que é o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma amostra de oração, e eu vou-vos já explicar porque é que eu digo que é uma amostra. Isto é uma amostra de oração. E é muito orado pelo mundo inteiro, pelas igrejas inteiras, pelo mundo inteiro. E agora, eu não estou a dizer que isso é pecado. Eu nunca disse que isso é pecado. Mas o que eu estou a dizer é que esta oração não é uma oração do Novo Testamento. Porque ele veio para cumprir ou para terminar o Antigo Testamento, que só é terminado quando ele está na cruz. E então ele aqui ainda não tinha ido à cruz, meus amigos. Ele aqui ainda não tinha ido à cruz, em Mateus capítulo 6. Ora, o Pai Nosso não é uma oração, é uma amostra da oração. Isso quer dizer o quê? Versículo 9, eu vou-vos explicar isto. Daqui a pouco vamos voltar a João 16, mas eu primeiro tenho que ensinar isto, ou explicar isto, para continuar. Porque há muito pregador, através do púlpito, que estão sempre a dizer a nós, em cima de nós, sobre o facto que nós devemos de orar o Pai Nosso, o Pai Nosso, o Pai Nosso. E há uma coisa, quando nós perguntamos a maioria de crentes pelo mundo inteiro, como é que se ora, eles começam logo a falar sobre o Pai Nosso. Mas uma coisa é certa, em primeiro lugar, meus amigos, Mateus 6 ainda faz parte do Antigo Testamento, porque Jesus ainda não tinha terminado ou cumprido a lei.
Número 1. Número 2. Ele aqui não está a falar a homens que são nascidos de novo. Porque ele ainda não tinha ido à cruz. Como ele ainda não tinha ido à cruz, como Jesus ainda não tinha sido crucificado, morto e sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e ainda não tinha sentado à direita do Pai, ele aqui ainda não existia o nascimento novo, ainda não existia o crente em Jesus Cristo. Existia homens que eram crentes na lei, isso sim, crentes em Deus, isso sim, mas ainda ninguém tinha aceitado Jesus como Rei e Salvador, porque ele ainda não tinha ido à cruz. Então ele aqui não está a lidar com crentes, ele está aqui a lidar com homens que ainda não tinham a vida de Deus, a natureza de Deus e a luz de Deus dentro deles. Ele aqui ainda está a lidar com homens que não eram nascidos de novo. Então esta oração, ou o Pai Nosso, não é para a igreja. Era a oração para os discípulos, ou era uma amostra de oração. E o que é que quer dizer com isso? Vamos lá ver. Ele em versículo 9 de Mateus 6 diz o quê? Diz, portanto, vós oreis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ora, ele aqui, isto, meus amigos, é uma amostra. Uma amostra quer dizer o quê? Ele aqui, isto é uma amostra de como é que uma pessoa deve orar, ou o que é que uma pessoa deve fazer quando uma pessoa vai orar. Por exemplo, quando nós vamos entrar em oração, nós vamos orar para quem? Para o nosso Pai Celestial que está no céu. Então, quando nós entramos em oração, começamos a fazer o quê? Começamos a louvar e adorar o nosso Pai Celestial. É isto que ele está aqui a falar sobre isto. Nós entramos em oração, em louvor e adoração ao nosso Pai Celestial que está no céu, o Criador do céu e da terra. É isso que ele está a dizer. E ele depois diz-nos em versículo 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Ora, tomai nota, o reino de Deus já veio. Então, isto aqui ele aqui está a falar sobre coisas do passado. Porque há uma coisa, Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Quando é que você recebeu o reino de Deus dentro de si? No dia que você aceitou Jesus como Rei e Salvador. Aleluia. Foi o dia que o reino de Deus veio permanecer dentro de si. Porque Cristo é quê? É o Rei do reino. Um reino precisa de ser reinado pelo quem? Pelo Rei. E o Rei do reino está dentro de nós. Então o reino está dentro de nós. E a coisa que vocês têm que entender, meus amigos, é isto. É que há a referência atual do reino e depois há a referência futura do reino. Isto quer dizer o quê? A referência atual é o facto que o reino de Deus já está dentro de nós. Mas a referência futura é o facto que, eventualmente, no reino milenar, vamos estar com Cristo no reino dele, fisicamente com ele no reino milenar. Isso é a referência futurística. Mas a referência atual é o facto que o reino de Deus já está dentro de nós. Então isto não é uma oração para a igreja, porque a igreja já tem o reino de Deus dentro de si. Aleluia. E ele depois diz assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ora, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando você entra em oração ao Pai, você começa a adorá-lo. Você começa a louvá-lo, a adorá-lo, a dar graças a Ele, porque Ele é o Criador do céu e da terra, porque Ele é um Deus tão bom. E depois de ter feito isso, é que você depois vai perguntar a Ele, ou pedir a Ele, para que todas as suas necessidades sejam o quê? Supridas. Ou fornecidas. Por exemplo, há muitos crentes que quando entram em oração, começam logo a pedir. Eles entram em oração e em vez de louvar e adorar o Pai Celestial, é logo só pedir. Oh, meu Pai, eu necessito. E a coisa é que a única vez que eles oram é quando eles precisam de alguma coisa. Mas há uma coisa certa. Em Salmo 118. Salmo 118, lá, Rei Davi mostra-nos como é que se ora a Deus. Em versículo 1 até versículo 24 de Salmo 118, Rei Davi, a única coisa que ele faz em 24 versículos é orar a Deus, é adorar e louvar a Deus.
ele começa a louvar a Deus, ele começa a adorar a Deus, começa a dizer obrigado a Deus pelos seus benefícios. Ele começa a adorar a Deus e a dizer obrigado a Ele pelas vitórias que Deus já tinha dado a ele. Ele começa-se a lembrar daquilo que Deus já tem feito por ele. E só em versículo 25, tomai nota, o 25º versículo, é que ele depois pede que as necessidades dele sejam supridas ou fornecidas. Lá está. Isto é uma amostra. Isto não é uma oração, isto é uma amostra. É o facto que depois de adorar e louvar o nosso Pai, é que nós depois pedimos a Ele as nossas necessidades, para Ele suprir as nossas, ou fornecer as nossas necessidades. Como quem diz, você não vai a mais ninguém senão a Ele, para que Ele possa suprir e fornecer as suas necessidades. Nós vamos ao nosso Pai, porque é Ele que vai fornecer as necessidades. E depois ele diz aqui, em versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas. Ele aqui está a dizer o quê? Em Marcos 11, 25, Jesus disse, e quando você estiver em oração, ou quando você estiver firme em oração, ou quando você estiver firme na palavra de Deus, até a oração se realizar, você não pode ter amargura ou ódio dentro do seu coração. Perdoa. Perdoa aqueles que têm ofendido a si. Porquê? Porque a amargura ou o ódio, ou se você tem qualquer coisa contra alguém, isso vai impedir a sua oração. É isso que Jesus está a nos ensinar aqui. Isto é uma amostra. Ele depois diz, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E depois ele, versículo 3 diz, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Uma coisa é certa, meus amigos, o diabo é que é o tentador, mas nós já fomos livrados de todo o mal. Então toda a maldição veio sobre Cristo, na cruz do Calvário. Em Galatas 3:13, a Bíblia diz que Ele ficou a maldição por nós, que todo o mal, toda a maldição que existe neste mundo, veio sobre Ele. Nós já fomos livrados de toda a maldição. E nós temos vitória sobre o tentador. Aleluia! Então isto não pode ser... Jesus já nos deu a vitória sobre o tentador. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Então isto aqui, o Pai Nosso não pode ser uma oração do Novo Testamento. Portanto, o que é uma oração do Novo Testamento? Vamos agora voltar para João 16. E aqui Jesus ensina o que é uma oração do Novo Testamento. Isto é a oração para a era da igreja, que é a era da graça. Graças a Deus. João 16, versículo 23. Tomai nota. Prestem atenção. Naquele dia... Ora, se você tem a sua Bíblia consigo, por favor, sublinhe isso. Naquele dia. Qual dia? Espera aí, vamos já chegar aí. Naquele dia, nada me perguntareis. Ora, a palavra perguntareis, no texto grego, porque o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica e o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Uma língua antiga grega. Ora, a palavra perguntares ou pedir, no texto grego quer dizer o quê? Toma nota. Essa palavra perguntar ou pedires ou perguntareis quer dizer orar, quer dizer solicitar, toma nota. Orar, solicitar, quer dizer também exigir, quer dizer também desejar. Oh! Há muitos que dizem, irmão Rudy, Deus só nos dá, Ele só vai suprir as nossas necessidades, não os nossos desejos. Não, você está errada. Porque em Salmo 23, o 23º Salmo, que muita gente sabe de cor, diz o quê? Lá diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, bem, isso é... Na tradução original, na tradução hebraica, não diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lá no texto original diz
O Senhor é o meu pastor e vou querer por nada. Oh, vou querer por nada. Como quem diz, Ele não vai só fornecer as minhas necessidades, mas os meus desejos também. Porque os desejos que você tem do seu coração, foi Deus que os pôs lá. Se eles forem em contexto, se os desejos forem em contexto com a palavra de Deus, foi Deus que os pôs lá dentro, do seu coração. E então, a palavra perguntar, ou pedir, ou perguntareis, quer dizer orar, quer dizer solicitar, quer dizer exigir, desejar e peticionar. Tomai nota, peticionar. Ora, ele aqui diz, Jesus disse, naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedires ou perguntará, se tu fores a perguntar alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá. Ou como quem diz, você vai receber. Isso quer dizer o quê? Nós, quando oramos, meus amigos, nós não oramos a Jesus. Há muitos crentes que fazem isso. Ai, Jesus, ajuda-me. Ele não disse isso. Ele não disse para pedir nada a Ele. Há muitos crentes que andam a pedir a Maria e aos santos. Ele aqui não diz isso. Meus amigos, por favor, nós temos que ser mesmo corretamente bíblicos. Nós não devíamos de andar atrás de doutrinas tradicionais que foram ensinadas a nós na igreja, onde nós crescemos. Nós temos que seguir a Bíblia, não as tradições. Se as tradições que você recebeu na igreja se são contra a palavra de Deus, então você tem um problema. Tem problema. Nós temos que seguir o que diz a Bíblia. É o que diz Jesus, porque Ele é que é o nosso general. Ele é que é o rei. Ele é que é o advogado e senhor da igreja. E as instruções são dadas dele. Ele é que é a cabeça, nós somos o corpo. Vou já vos mostrar isso. Nós não perguntamos nada, nós não oramos, nós não vamos solicitar, nós não vamos exigir, nós não vamos desejar ou peticionar a ninguém senão a Deus. Nós vamos a Deus. Não, Ele não disse para ir a Ele. Jesus não disse para orar a Ele, Ele disse para orar ao Pai. E nós temos que seguir exatamente o que está aqui escrito. Ele disse, naquele dia nada me perguntareis. Quando vocês vão orar, não só ora Jesus. Mas vamos orar a quem? Em verdade vos digo, se pedires, se fores a solicitar, ou a exigir, ou a desejar, ou peticionar alguma coisa ao Pai, Ele vos-lhe concederá. Então nós não pedimos a Jesus, nós pedimos ao Pai. Em meu nome. Então ele aqui está a dizer, quando nós vamos pedir ao Pai para qualquer coisa, qualquer necessidade que tenha que ser suprida ou fornecida, nós não vamos perguntar a Jesus, nós não vamos orar a Jesus, vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Lá está a instrução dada. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Então nós pedimos ao Pai em nome de Jesus. Naquele dia. Qual dia, irmão Rudi? Espera aí, vou já chegar aí. Versículo 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Até agora vocês não têm orado, ou desejado, ou exigido, ou peticionado em meu nome. Agora pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Aleluia. Agora vamos pedir. Agora quando? Ora, tomai nota, versículo 23, ele aqui diz, naquele dia. Qual dia, irmão Rudi? Vamos ver qual dia. Vamos ler a carta de Hebreus. Vamos já voltar para trás para João 16. Então você pode segurar o vosso lugar em João 16.
Mas tomai nota, Hebreus capítulo 1. Em Hebreus capítulo 1, o apóstolo Paulo, que muitos teólogos acreditam que foi ele que escreveu esta carta por causa da revelação paulina, ele aqui diz, versículo 3. Ele quem? Vamos já ver. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de majestade. Quem é que está sentado à direita de majestade? Quem é que está sentado à direita do Pai? É Jesus. Então ele aqui está a falar sobre Jesus. À direita de majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, versículo 4, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ora, o nome de Jesus, ele herdou esse nome. Foi herdeiro do nome de Jesus. Vocês lembram que quando quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, ela era virgem. E o anjo disse a ela que ela ia ficar grávida, ia dar luz a um filho. Ora, ela ficou surpreendida. Então eu sou virgem, como é que eu nunca dormi com um homem? Não sou casada, nunca dormi com o meu marido, com um homem. Como é que eu posso dar luz? Isso não cabe na mente de uma pessoa. Como é que eu vou dar luz a um filho se eu sou virgem? E o anjo disse que ela ia ficar grávida com a semente do Espírito Santo e que ela ia dar luz a um filho e que ela ia lhe dar o nome de quê? De Jesus. O nome de Jesus quer dizer o quê? Salvação, Salvador. O nome de Jesus quer dizer salvação, Salvador. Ora, isto quer dizer o quê? Que ele herdou esse nome. Esse nome foi dado a ele como herança. Jesus herdou aquele nome. Mas quando é que aquele nome recebeu poder e autoridade investido nesse nome? Vamos ver. Vamos ler a carta de Efésios, também escrita pelo apóstolo Paulo. Efésios capítulo 1. Tomai nota. Estamos quase a acabar. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 19. O apóstolo Paulo aqui diz. E qual Efésios 1, 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que queremos. Queremos são quem? Somos nós. Para com os que queremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ora, quando é que Jesus sentou à direita do Pai? Ele sentou-se à direita do Pai depois de ser crucificado, morto e sepultado, ressuscitado no terceiro dia conforme as Escrituras, e depois ele foi ao sagrado celestial. Lá ele entra com o sangue dele e derramou, expiou o sangue dele sobre o assento da misericórdia celestial. Ele aí pagou o preço para a redenção de toda a humanidade. E depois disso é que ele sentou-se à direita da majestade, sentou-se à direita do Pai. Porque ele já tinha feito tudo que tinha a fazer. E então, depois dele ser crucificado, morto e sepultado, ressuscitado ao terceiro dia e ter sentado à direita da majestade, o que é que acontece? Ele diz, e de todo o nome, versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, lá está, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade e poder. Isso é o governo das trevas, a força das trevas, da escuridão, os demónios. Acima de todo o principado, potestade e poder e domínio, e todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ora, isto tudo é depois dele ser crucificado, morto e sepultado, ressuscitado ao terceiro dia e sentado à direita do Pai, é que ele, depois de sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima
de todo o principado, potestade, poder e domínio e todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Lá está, ele é que é a cabeça e nós somos o corpo, a igreja. O qual é o seu corpo, lá está, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ora, ele está sentado acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Isto tudo acontece quando? Depois de ele ser crucificado, morto e sepultado, ressuscitado ao terceiro dia e sentado à direita de majestade. Só depois disso, isto é que acontece. E depois, Filipenses, vamos ler Filipenses capítulo 2, que é o livro depois do livro de Efésios, também escrito pelo apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 2, tomai nota, versículo 8. Assim mesmo se humilhou, falar aqui sobre Jesus, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. Falar sobre Jesus, que foi obediente, humilhou-se até à sua morte na cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Lá está. Depois da morte da cruz. Depois da morte, depois dele ser morto, crucificado, morto, sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, conforme as Escrituras, sentado à direita da majestade, pelo que também Deus o exaltou, lá está, exaltou, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tomai nota, todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Como quem diz, o nome de Jesus é o nome sobre todos os nomes. Vou-vos já dar um grande exemplo. Covid, este vírus, é o nome. E está debaixo do nome de Jesus. O cancro é nome. Sida é nome. Ebola é nome. Diabetes, doença de açúcar é nome. É um nome. Isso é tudo nome. A pobreza é nome. A fraqueza é um nome. E o nome de Jesus está sobre todo nome. Eu não quero saber qualquer coisa que tenha nome, o nome dele está sobre esse nome. Ponto final. E o nome dele, como nós vimos em Efésios capítulo 1, o nome dele, embora ele herdou esse nome, o nome dele, o poder e a autoridade é só investido naquele nome quando ele é crucificado, morto e sepultado, ressuscitado ao terceiro dia e depois sentado à direita de majestade. Esse nome depois recebe todo o poder e toda a autoridade. É por causa disso que em Mateus 28, versículo 18, Mateus capítulo 28, versículo 18, depois de Jesus ter sido crucificado, morto e sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, sentado à direita de majestade, ele depois desceu, e depois disso tudo, é que ele diz, em Mateus 28, 18, ele diz, toda a autoridade no céu e na terra foi dado a mim. Todo o poder, toda a autoridade no céu e nesta terra foi dado a ele. Portanto, ide. Ide como? Em meu nome. Porque o meu nome é que tem toda a autoridade e todo o poder. Ide fazer discípulos de todas as nações. Nós sabemos isso porque é no livro de Marcos, tomai nota. Eu vou ler isto depressa. Marcos, o que é que ele disse em Marcos 15? Em Marcos
Marcos 16. Em Marcos 16, 15, Jesus disse: E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado ou receber o batismo espiritual será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Tomai nota, versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Ou aqueles que acreditarem em quem? Aqueles que são crentes, estes sinais vão acompanhar os crentes. Em meu nome expelirão ou expulsarão demónios. Falarão novas línguas. Lá está. Pegarão em serpentes e... serpentes é os demónios, porque o diabo é que era serpente. Ele entrou dentro de serpente. Pegarão em serpentes e se alguma coisa mortiferar, beberem não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Quando o crente impor as mãos sobre os enfermados, quando ele impor as mãos sobre eles, em nome de Jesus, eles ficarão curados. O nome de Jesus tem toda a autoridade, todo o poder, investido naquele nome. O nome que ele recebeu como herdeiro. Esse nome, meus amigos, nós oramos nesse nome, usamos esse nome em oração, usamos esse nome quando nós vimos contra as trevas, contra a escuridão, os governos das trevas de escuridão, que é os demónios e o diabo e os seus coortes, quando nós vimos contra eles em nome de Jesus, e também quando estamos a administrar a cura divina, nós usamos o nome de Jesus. Lá está. Ora, concluindo, vamos voltar para João capítulo 16. João capítulo 16, versículo 23, Jesus diz: naquele dia, qual dia? O dia 2, o Novo Testamento. A era da igreja. Que é agora, onde nós estamos. Naquele dia é o Novo Testamento, o dia do Novo Testamento. Naquele dia. Porque ele recebeu todo o poder, autoridade, todo o poder e autoridade foi investido nesse nome quando, ou depois dele ter sido crucificado, morto e sepultado, ressuscitado ao terceiro dia e sentado à direita de majestade. E agora está a falar, naquele dia, é aquele dia, o dia do Novo Testamento, que estava para vir. Porque ele aqui, em João 16, meus amigos, ele agora aqui está perto de ser entregado, ou de se entregar às autoridades e de ser crucificado. Ele aqui já está perto disso. E é por isso que ele disse, naquele dia, que é o dia do Novo Testamento, ou a era da igreja, onde nós estamos agora, naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Qualquer coisa que nós perguntamos ao Pai, quando nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Quando nós pedimos qualquer coisa ao Pai, nós pedimos ao Pai em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é a garantia, a segurança, a garantia do Novo Testamento. A garantia que qualquer coisa que nós pedimos ao Pai, nós vamos receber. Aleluia. Lá está. Versículo 24. Até agora nada tendes pedido. Eles nunca tinham pedido em nome dele. Porque o nome dele só vai receber o poder investido depois dele ser morto, crucificado, morto e sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e depois de ser sentado à direita de majestade. Ele tinha que sentar à direita de majestade para que aquele nome recebesse toda a autoridade e todo o poder investido nesse nome. O nome que ele herdou. Salvação, Salvador, Jesus. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Mas agora, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Glória a Deus, meus amigos. Glória a Deus. O que ele aqui está a dizer é simplesmente isto. Eu vou acabar com isto. Quando nós oramos ao Pai em nome de Jesus.
Nós vimos ao nosso Pai, começamos a adorá-lo, começamos a louvá-lo, porque Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é um Deus tão bom. É o Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos livrar de todo o mal. E depois, quando for para pedir, para exigir, para desejar ou peticionar qualquer necessidade ou qualquer desejo, nós pedimos em nome de Jesus. É naquele nome. É assim que a igreja ora. Isto é que é uma oração do Novo Testamento. Nós já sabemos orar. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Lá está. Qualquer coisa que você pedir. E há uma coisa. Quando isso no próximo ensino vou-vos ensinar sobre a oração da fé. E a diferença entre a oração da fé, que é um tipo de oração, e a oração de consagração e dedicação, que é outro tipo de oração. Porque há sete diferentes tipos de oração. E eu vou-vos ensinar isso, porque existem diferentes tipos de oração, ou diferentes divisões de oração. E cada oração é governado pelas leis. Há leis que vão governar todos esses tipos de oração. Como quem diz, diferentes tipos de oração com leis que vão governar esse tipo de oração. Nós não podemos misturar toda a oração no mesmo saco. É isso que o apóstolo Paulo nos está a ensinar em Efésios 6. Mas nós já sabemos orar. E nós temos aqui uma oração do Novo Testamento. Qualquer coisa que você necessite, ou que você precise, ou qualquer coisa que você desejar, desde que seja em acordo com a palavra de Deus, você pode exigir, desejar, perguntar, orar ao Pai em nome de Jesus. E Ele o dará. Você recebe. Irmão Rudy, eu não sei se vou receber. Então, ou você ou Jesus está a mentir. E há uma coisa, meus amigos, Jesus não pode mentir. Ele é verdade. Muita gente diz, ele é verdade. Não, ele não é só a verdade, ele é verdade. Ele é verdade absoluta. Ele não pode mentir. Então, você tem um problema. Não. Ele aqui diz, aqueles que perguntarem ao meu Pai em meu nome, recebem a realização daquilo que eles pediram. Em nome de Jesus. Portanto, meus amigos, esta manhã nós ficamos por aqui. E há uma coisa. Eu vou agora orar. E quero orar consigo. Se você ouviu este ensino de hoje, e se este ensino tocou mesmo o seu coração, se você foi mesmo ministrado através deste ensino, e se você não tem uma relação com Jesus, eu não estou a falar sobre igreja, eu não quero saber qual igreja que você frequenta, se você é católico, se você é batista, se você é pentecostal, ou se você frequenta uma igreja católica, batista, pentecostal, metodista, igreja anglicana. Eu não quero saber disso. Eu não quero saber qual igreja que você frequenta, porque não há igreja nenhuma no mundo que faz com que você fique a ser crente. Você só fica a ser crente em acreditar em Jesus e aceitar em Jesus como Rei e Salvador da sua vida. Você nem é crente só porque você cresceu numa casa onde os pais frequentavam a igreja, onde os seus pais iam à igreja. Não. Você é crente em Cristo Jesus se você o aceitou como Rei, Salvador e Senhor da sua vida. É isso que o apóstolo Paulo diz-nos em Romanos 10, capítulo 9 e 10. É quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor, ou Senhor da nossa vida, e acreditamos que Ele ressuscitou da morte, é que essa pessoa pode ser salva. A salvação, o nascimento novo, só vem através do nome de Jesus Cristo. E só vem através de aceitar Jesus como Rei e Salvador e Senhor da sua vida. Lá está.
E se você nunca aceitou Jesus na sua vida, eu não estou a falar sobre religião, estou a falar sobre uma relação. A relação com Cristo. Que eventualmente fica a ser companheirismo. Oh, aleluia. Companheirismo. E se você nunca aceitou Jesus no seu coração e quer aceitá-lo hoje, através deste vídeo ao vivo ou através de, se você está a ouvir através de gravação, se você quer aceitar Jesus como Rei e Salvador, ou se calhar você já o tinha aceitado como Senhor da sua vida, mas já há muito tempo que você já não tem aquele companheirismo com Ele que você tinha antigamente. Então também estou a falar para si. Se você quer aceitar Jesus como Rei e Salvador hoje, então eu quero orar uma oração consigo. Eu vou orar e quero que você ore comigo, por favor. Portanto, feche só os seus olhos e ore esta oração comigo. Diga assim: Deus Pai, que está no céu, eu venho a Ti, em nome de Jesus, para receber a vida eterna e a minha salvação. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus único, que veio a este mundo, que morreu por mim na cruz do Calvário, que o sangue dele foi derramado por mim, para me lavar de todo pecado. Eu creio que ele foi ressuscitado da morte no terceiro dia. E creio que Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, agora. Jesus Cristo, eu te convido, eu te aceito como Rei, Senhor, Salvador da minha vida. Entra no meu coração. Faz de mim uma criação, uma criatura nova. Obrigado, Jesus, por me ter salvo. Obrigado que o Espírito Santo de Deus agora permanece dentro de mim. Obrigado que eu já fui lavado de todo o pecado. Obrigado que a partir de hoje eu vou te seguir a Ti e vou ser teu discípulo, Jesus Cristo. A partir de hoje sou filha de Deus. Obrigado, Jesus Cristo, por me teres salvo. Amém. Ora, se você orou essa oração, por favor, diga-me. Eu já tenho recebido muitas mensagens, através de mensagens privadas, de pessoas que aceitaram Jesus como Rei e Salvador e Senhor da vida deles, através destes vídeos que eu estou a fazer. E graças a Deus vou continuar a fazer estes vídeos. Porquê? Porque, meus amigos, ao fim e ao cabo, nós sabemos que nós precisamos de um Salvador. Entramos ou viemos para um mundo e onde nós somos, o homem, quando entrou neste mundo, entrou como pecador. Pecado quer dizer que você não tem ligação com o Espírito de Deus, que você não tem relação com o Espírito de Deus. Mas através de Jesus Cristo, que é a verdade, é o caminho e a vida, nós temos acesso ao nosso Pai Celestial. E muita gente já me tem mandado mensagens privadas a dizer que aceitaram Jesus como Rei e Salvador. E se você aceitou Jesus como Rei e Salvador, por favor, eu gostaria de saber. Gostaria de saber as almas que foram ministradas através destes ensinos. E outra coisa, antes de acabar. Se você aceitou Jesus como Rei e Salvador hoje, por favor, comece a orar e a pedir a Deus para receber sabedoria e conhecimento e entendimento para saber, número 1, qual igreja é que você devia ser plantado. Como quem diz, nós não nos juntamos a uma igreja, nós somos plantados numa igreja. E eu quero que você seja
plantado numa igreja onde a palavra de Deus é ensinada e explicada através mesmo da palavra, do que está escrito. Número 1. Número 2, por favor, compre para si uma Bíblia. Uma Bíblia numa tradução que você possa entender bem a língua portuguesa. Compre uma Bíblia portuguesa. E número 3, é muito importante ter relação com outros crentes em Cristo. Porquê? Porque isso ajuda o nosso caminhado espiritual. Graças a Deus, é isso que nos dá força e que nos ajuda espiritualmente. Então, portanto, por hoje fico aqui. Não esqueça que para a semana vou-vos ensinar sobre a oração da fé e a oração de consagração e dedicação, ou de dedicação e consagração. Não esqueça disso. Até para a semana e tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.